Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais uma aula. Se você está aqui é porque, no fundo, a palavra amor tem soado mais como um sofrimento na sua vida, nos seus ouvidos, e você tem se perguntado, será que o que eu vivi era mesmo amor? Mana, eu sei exatamente o que você está sentindo, porque por muitas vezes eu me fiz essa mesma pergunta. Eu me sentia como se eu estivesse tentando dirigir em uma neblina densa. Eu sabia que eu precisava sair dali, mas não conseguia ver qual era a sinalização na estrada. Eu não conseguia ver os limites daquela estrada. Eu me questionava cada curva, cada decisão e vivia um medo constante de um acidente. É o que acontece quando o abuso nos coloca nessa neblina, minando nossa capacidade de enxergar a verdade. Esse vídeo será o seu farol de milha nessa estrada. Eu não vou te dar apenas o mapa, eu vou ligar o seu farol interno agora. Você terá clareza imediata para diferenciar o que é paixão intensa, o que são problemas normais de casal e o que é, na verdade, abuso emocional e manipulação. E eu posso falar isso porque eu mesma vivi essa realidade. Na verdade, eu sobrevivi a 2 relacionamentos abusivos seguidos. E o meu objetivo é que ao final desse vídeo você tenha a confirmação que precisa para parar de se culpar por isso e finalmente enxergar a estrada para a sua liberdade. Eu sou Gaudiana Silva, mãe solo, especialista em relacionamentos abusivos, palestrante, escritora best-seller, oficial de justiça há mais de 11 anos e vou ser sua guia nessa jornada. Eu falo sobre violência de gênero, violência doméstica, assédio moral, assédio sexual, discriminação contra as mulheres e muito mais. Eu escrevi um livro chamado Passos de Coragem, que já é best-seller, está na 2ª edição, está à venda na Amazon. E lá eu conto a minha história de vítima de violência doméstica. Sou coautora em outros 3 livros sobre direito das mulheres. Sou oficial de justiça há mais de 10 anos, estando na rua diariamente, intimando mulheres, ouvindo suas histórias e lidando com toda a realidade da violência doméstica. Para quem não sabe, oficial de justiça é o profissional que cumpre a ordem do juiz. Então, quando há violência doméstica, o juiz determina que o oficial de justiça faça a retirada daquele agressor do lar, conversando e até prendendo se for necessário. Então, eu sei o dia a dia de uma mulher, o que ela passa quando ela é vítima de violência doméstica. Eu estou aqui para te dar a voz que você perdeu e a certeza de que a dor que você está sentindo é real, é válida, mas que você não está mais sozinha. Eu entendo o quanto é difícil aceitar que a pessoa que você amava, na verdade, te feriu. Mas a cura começa quando a gente dá o nome certo ao que aconteceu. E o nome correto para isso é abuso. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que foi e ainda é, infelizmente, a realidade de muitas mulheres brasileiras, por onde eu passo, por onde eu converso. E muitas mulheres nas minhas palestras hoje falam que esse tema é urgente. Não era amor, era abuso. Então vamos conversar sobre isso. Vamos desvendar os sinais que a sua, a minha, a nossa intuição gritava, porém a nossa mente tentava ignorar. Eu vou te mostrar os 5 pilares da confusão emocional e como que você vai desativar cada um desses pilares na sua vida, para que você possa recuperar a sua identidade e o poder da sua vida. Mana, eu preciso te explicar por que o abuso não é óbvio. Pensa comigo. Ninguém acorda de manhã e diz assim, eu vou me envolver em uma relação abusiva porque eu gosto. Não, o abuso ele é disfarçado. Ele se disfarça em pequenas atitudes do dia a dia. Pense nisso como um lobo em pele de cordeiro. Você se apaixonou pelo cordeiro. O carinho, a paixão, a promessa de um futuro, o lover bombing. Mas com o tempo você começou a sentir as mordidas desse lobo. Você sente dor, mas insiste que o cordeiro é bom. Porque o lobo te convenceu de que essa dor era a prova do amor dele. E se você ainda tem dúvidas, é porque o abuso, diferente de um soco, te atinge de formas invisíveis e silenciosas. O abuso, ele atinge a sua autoestima e a sua sanidade mental. O abuso atinge sua autoestima como uma goteira constante no seu telhado. Não é um dilúvio que inunda a sua casa de uma vez só. É um pinga-pinga lento e constante de críticas disfarçadas, desvalorização
e tentativa de minimização dos seus sucessos. Cada crítica dele, como você não leva jeito para isso, essa ideia é boba, você tá gorda nessa roupa, é uma gota que com o tempo apodrece a estrutura de quem você é, fazendo você acreditar que é realmente incapaz e que não merece nada melhor do que ele. Esse cara atinge a sua sanidade através da inversão de realidade, o famoso gaslighting. Ele te faz duvidar do que você viu, das mensagens lá no celular dele, do que você ouviu, os xingamentos, as ofensas, a fofoca, ou do que você sentiu. É como se ele estivesse lentamente apagando aquelas placas de sinalização da sua própria mente de cuidado. E aí você começa a pensar, será que eu tô louca? Será que sou eu sensível demais? O que eu fiz para ele me bater? Eu vou pedir desculpas dele. O objetivo dele, inicialmente, não é te machucar fisicamente, é fazer você acreditar que o problema é você e é você que tem que mudar. Isso é o que te mantém presa nele, naquela neblina, longe da sua verdade. Para que a gente possa ter clareza total e sair dessa névoa, precisamos entender como essa confusão opera na sua mente. E mais importante, desmascarar o que o abuso não é. O abuso emocional, ele é um padrão de comportamento que visa controlar e minar a autoestima do outro. Ele não é um deslize e não é um erro pontual. Ele se disfarça de amor intenso, de ciúme protetor ou de paixão arrebatadora. É o seu parceiro usando suas emoções, suas fraquezas e até os seus sonhos contra você mesma. A chave para a clareza é entender que um relacionamento abusivo, nele, a sua paz é sempre sacrificada em nome da vontade do outro, da vontade dele. É fundamental entender isso, mana. A sua paz vai ser o termômetro da sua vida. Mas muitas vezes a gente confunde esse sacrifício de paz com luta ou com dedicação ao amor. A gente se culpa por não ter sido forte o suficiente ou compreensivo o suficiente para o nosso amor, para o nosso parceiro. Por isso aqui nós precisamos ser cirúrgicas. O que você viveu não foi um relacionamento difícil ou com problemas de comunicação. Presta bem atenção. Não foi uma crise de casal normal. Vamos deixar claro que o abuso não é para que você pare de carregar uma culpa que nunca foi sua. O abuso, ele não é uma briga de casal normal, onde ambos perdem a cabeça e se desculpam depois. Não é um estresse passageiro de trabalho. E, fundamentalmente, não é sua culpa. Não é um problema que você causou. E não é um problema que você vai conseguir resolver. O abuso é responsabilidade somente de quem abusa. Aceitar isso é o primeiro passo para você finalmente retomar o controle da sua vida. O medo de errar no diagnóstico nos faz sofrer em silêncio, mas a sua dor é a sua maior prova. O segredo aqui é validar o que você sentiu. A gente vai desmascarar os sinais de que a relação era assim, abusiva, para que você pare de duvidar de si mesma. Porque a grande virada de chave aqui é a validação da sua história. A maior arma do abusador, vejam só, é te convencer de que a culpa é sua. Quando você nomeia o relacionamento com um abuso, você tira o foco de o que eu fiz de errado e coloca em o que fizeram comigo. Isso te liberta para começar o processo de cura, em vez de continuar buscando um perdão dele que você não precisa. Para você entender esse poder na prática, eu quero te mostrar que a sua história não é a única. Eu vou te contar a história de outras manas, porque talvez aí, enquanto você escute, você pensa, essa sou eu, também vivi isso. Agora vamos conhecer a história de quem teve a coragem de dar o nome certo ao que viveu e viu a vida se transformar. Presta muita atenção, mana, porque a validação que você busca pode estar nos detalhes dessas histórias. A Sandra, de 45 anos, é uma empresária. Por anos, ela achou que o parceiro dela era muito ciumento e apaixonado, mas ela se sentia sufocada. Quando ela deu o nome a esse abuso de controle, ela percebeu que ele a isolava de todo mundo para minar sua rede de apoio. Essa clareza deu a ela a força para terminar essa relação e buscar uma rede de suporte real, se curar desse abuso e começar a ser feliz. Já a Júlia, de 28 anos, é estudante de medicina. Ela se sentia constantemente como se fosse burra ou exagerada. O cara fazia gaslight com ela. Ela achava que o problema era ela ser hipersensível.
Ao entender que era uma tática de abuso e essa inversão da realidade que ele fazia, ela parou de se desculpar para ele e começou a confiar na própria percepção, no que ela achava e no que ela pensava. Já a Tainá é uma advogada de 33 anos. O parceiro estava sempre fazendo ela se sentir devedora ou culpada por tudo. Ela achava que tinha muitos defeitos demais. Ao nomear essa relação como abuso, ela percebeu que a desvalorização não era um defeito dele, mas sim uma estratégia de manipulação e de poder. Então ela começou a recuperar a sua autoestima, ao entender que a crítica que ele fazia era a arma dele e não a verdade sobre quem ela realmente é. Era assim que ele a manipulava. Essas histórias mostram que dar o nome certo é o que te dá um passaporte para a sua liberdade. Ainda assim, a gente tem medo da verdade. Eu sei que você pode pensar, e se eu disser que foi abuso, vão me julgar. Eu sei que a sua cabeça deve estar cheia de e se nesse momento. Mas agora nós vamos acabar com esses bloqueios. Porque aqui a verdade dói, mas a mentira destrói a nossa vida. Então vamos nos libertar. Por isso vamos encarar as barreiras que te prendem a essa história de uma vez por todas. Você pode estar pensando assim, Gaudiana, eu tenho medo de estar exagerando e de me arrepender depois. Eu entendo profundamente esse medo, mana. Ninguém quer ser a pessoa dramática ou a histérica. Mas eu vou ser bem clara com você. Você não está exagerando. O abusador, ele é um mestre em fazer você se sentir assim. Pensa o seguinte, você foi treinada a não confiar no seu próprio corpo e na sua mente. É como se você estivesse em um quarto escuro com fumaça tóxica, mas o cara te diz o tempo todo, não tem fumaça nenhuma, é só a sua alergia. A sua dúvida, será que eu estou sendo envenenada? Será que eu estou exagerando? Não é um sinal de exagero, é a prova de que a realidade foi sistematicamente minada, foi alterada para você acreditar que está errada. O arrependimento só vem quando você age por impulso ou por medo. Mas aqui você está agindo por clareza e validação, munida de fatos, de verdades. Então, a única verdade aqui é que o abuso é uma coisa que você não vai se arrepender de ter enfrentado. Porque enfrentar a verdade será a única saída para você respirar um ar puro e viver em paz. Gaudiana, e se eu admitir que foi abuso, eu vou ser uma vítima para sempre? Mana, eu sei que a palavra vítima parece um rótulo que gruda na testa e que tira sua força e ninguém quer usar ele. Você tem medo que o mundo te veja com pena e que você se sinta fraca. Eu entendo esse medo, mas ele é uma mentira. Pense em você como um navio que enfrentou uma tempestade brutal. Um navio que está afundando sem controle no meio da água e é vítima de uma tempestade. Mas você está na terra firme, olhando para os danos ao seu redor, fazendo os reparos e dizendo, eu sei o que me atingiu. Você está em terra firme. Dar o nome de abuso a essa tempestade não te faz afundar. Pelo contrário, te torna comandante do navio, retomando justamente esse comando. É o ato de coragem que te transforma de vítima para sobrevivente. Sobrevivente é a comandante que identifica o perigo e fecha o ciclo de destruição. Admitir a verdade do abuso é a sua declaração de guerra à mentira e o primeiro passo para navegar rumo à sua paz. Mas, Gaudiana, e se eu não tiver provas, vão duvidar de mim? Mana, eu sinto muito que você precise se preocupar com provas para algo que te machucou tanto. Essa é justamente a dor cruel do abuso. Ele geralmente, raramente, não deixa hematomas visíveis, mas destrói por dentro. Você está com medo de que achem que você está mentindo. E eu entendo, o julgamento alheio pesa, dói. Mas a sua prova não precisa ser um boletim de ocorrência ou uma mensagem de celular. Pense no seu corpo e na sua mente como um cenário do crime. As provas do abuso estão no seu corpo. São a ansiedade crônica que te percebe, a sua necessidade constante de checar e controlar, a sua perda de identidade e também o sentimento de eu não me reconheço mais. Esses são os vestígios irrefutáveis de que o cara tirou a sua paz. As pessoas que realmente te amam e se portam vão ver a sua dor e não vão duvidar. E para quem duvidar, lembre-se, a opinião deles é só um ruído, é um barulho.
A sua validação própria é mais importante e ela está visível nesse cenário do crime. Você é a testemunha, você é o juiz, você é o júri da sua história. É você e você mesma. Mano, agora que a gente derrubou todas aquelas mentiras que te prendiam à culpa, podemos focar no que realmente importa. O caminho prático para a sua clareza. Chega de viver na dúvida. A pergunta não é mais, será que eu tô ficando louca? Agora a nossa pergunta é, como é que eu diferencio de uma vez por todas o amor de abuso? E eu vou te dar 5 pilares da clareza, que são sinais práticos que você pode ter 100% de certeza de que vive amor e não abuso. Esses são os vestígios irrefutáveis do que foi feito com a sua paz. As pessoas que realmente te amam e se portam vão ver a sua dor e não vão duvidar de você. E para quem duvidar, lembre-se, a opinião deles é apenas barulho. A sua validação mais importante é a sua própria, que vem de você, e ela está visível no seu cenário do crime. Você é a testemunha, o juiz e o júri da sua história. Mano, agora que a gente derrubou todas aquelas mentiras que te prendiam à culpa, vamos focar no que realmente importa. O caminho prático para a sua clareza. Chega de viver na dúvida e a pergunta não é mais, será que eu estou ficando louca? Mas sim, como é que eu vou diferenciar de uma vez por todas amor de abuso? E eu vou te dar 5 pilares de clareza, os sinais práticos que você vai ter para saber com 100% de certeza se é abuso ou não. Mas antes de pegar esse mapa e ir para a sua liberdade, você precisa saber qual é a armadilha final que o abuso prepara para você. Muitas mulheres, ao terem clareza, cometem o erro de buscar um confronto com um parceiro, que só as machuca mais. Por isso, precisamos primeiro entender o jeito errado de agir aqui. E o jeito errado de agir é buscar por uma briga final e tirar satisfação, prestação de contas final, é tentar confrontá-lo na esperança de que ele finalmente admita, sim, eu te abusei. Ele não vai fazer isso. Mana, use a sua razão aqui, porque isso nunca vai acontecer. O cara que é abusador, ele opera por uma lógica de sobrevivência própria. Ele precisa manter a ilusão de que tá certo e de que você é o problema. O abusador, ele não tem empatia. Ele não processa a culpa como você processa. Para ele, admitir o abuso é admitir a falência do ego dele e a perda total de um controle que ele tem sobre você. Então, pela razão, não há nenhum incentivo neurológico para ele assumir a culpa. Quando você o confronta, você está oferecendo a ele mais uma chance, mais uma oportunidade dele te manipular. E ele não vai ouvir sua dor. Ele vai usar o seu desespero como prova de que você é instável ou de que você é dramática, que você é a louca, que ele sempre diz. Ele vai inverter a situação, que é o tal do gaslight final, e você vai sair dali ainda mais confusa e mais culpada do que entrou. Então, mana, o seu objetivo não é obter reconhecimento dele de que ele errou, pois isso é uma busca que não tem razão. O seu objetivo é a sua libertação silenciosa. A maior prova que você pode dar a si mesma de amor próprio é sair da mesa de negociação. Deixa ele para trás, intacta e com a sua sanidade mental preservada. Use a sua inteligência para se salvar e não a sua emoção para ficar tentando mudá-la e perder mais tempo ainda. E o jeito errado, como você viu, só te dá mais dor e menos poder, te coloca na mão dele. A sua libertação precisa ser mais estratégica. Mas antes de eu te entregar esses 5 pilares de clareza, eu preciso te pedir um favor. Mana, se essa conversa está sendo uma luz que você precisava, o sinal de que você não está louca, eu te peço uma coisa. Curte esse vídeo. Seu like valida a sua história e envia esse conteúdo para outras mulheres que estão presas na neblina da dúvida se é amor ou se é abuso. Inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa, com a sua vizinha, no grupo do seu trabalho de mulheres, urgentemente, para que todas nós possamos aprender a dar o nome certo ao que estamos vivendo. Sua ajuda é fundamental. E agora, vamos aos 5 pilares. O jeito certo de diagnosticar a situação é parar de focar em incidentes isolados e começar a olhar para o padrão do teu relacionamento.
O amor, ele é um lugar seguro e o abuso é uma armadilha. Então, no pilar 1, a gente vai ver o que o cara começa fazendo, que é o isolamento progressivo. Ele vai estrangulando a tua rede de apoio. O abusador, sutilmente, faz você se afastar das pessoas que poderiam te dar clareza e apoio no momento difícil. Ele transforma o seu círculo social e seus amigos em uma ameaça para vocês. Então pensa nisso como um estrangulamento da sua rede de apoio, que na verdade é a sua rede de segurança. Ele não vai te proibir de falar com teus amigos, mas ele vai dificultar. Você tenta marcar um almoço com a sua melhor amiga, ele faz uma crítica sutil sobre a sua amiga. Ah, ela é negativa, ela quer nos separar, você merece uma amizade melhor. Ou cria uma crise de última hora. Ele briga com você, fala que está doente, está ansioso, preciso de você agora, não me abandone, ele quer você ali. E aí você acaba cancelando o almoço, sentindo que está sendo uma parceira dedicada por ficar do lado dele, mas na verdade você está sendo isolada da sua rede de contato. No amor, a rede te fortalece. No abuso, a sua rede de apoio é cortada. No pilar 2, nós temos a inversão da culpa, que é o gaslight. É o espelho quebrado, vou te explicar. É a tática que ele tem de fazer você mesma duvidar da sua própria memória, da sua percepção e da sua sanidade mental. O cara distorce os fatos para que você sempre sinta que o problema ali naquela relação é a sua forma de reagir. É como ter um espelho quebrado. Você vê uma imagem clara, mas o cara insiste que ela está distorcida. Ele te deu um fora em público na frente dos amigos. Quando você o confronta, ele diz assim: eu fiz isso? Você está exagerando. Ele não se desculpa. Ele diz assim: você é muito sensível, isso está arruinando o nosso relacionamento. Eu nem me lembro que eu fiz isso. É você que sempre está criando o drama. E você termina a conversa se desculpando por ser sensível demais e a culpa da grosseria dele desaparece. O amor valida o seu sentimento, valida a sua enganação. O abuso invalida a sua realidade, o que você está vendo na frente da sua cara. Pilar 3, eu chamo de a montanha-russa emocional. É aquele vício da recompensa. O relacionamento entre vocês oscila entre momentos de extrema adoração, que é o lover bombing, muito amor, muita paixão, muito sexo, e momentos de punição fria ou desvalorização. Essa rotina cria um vício emocional em você, como se fosse uma necessidade de dopamina. E você fica se esforçando para reviver aquela fase boa sempre. Pense nisso. O abusador te coloca em uma gangorra emocional viciante. É o teu cérebro que está sendo treinado, sim, mas de um jeito cruel. Você recebe o oásis, o paraíso, que é o carinho, momentos de paz, de amor, de cumplicidade, depois de ter sido jogada no deserto, que é a punição, o gelo, a briga, o tratamento de silêncio, ficar sem falar. Com isso, o teu cérebro ele fica viciado nessa esperança de sempre melhorar. Você fica tentando reviver aquele nível alto de paixão intensa do início e ignora todas as coisas ruins da relação. Na verdade, esse cara acaba de te viciar na migalha emocional, reforçando que você precisa sofrer para ser amada. Vou te dar um exemplo. Ele some por 3 dias, te ignora e te trata com frieza. Aí você fica ansiosa, desesperada, pensando que fez alguma coisa de errado, começa a se culpar. No 4º dia ele reaparece com flores, dizendo que não consegue viver sem você. Aí você sente um alívio imenso e acha: o nosso amor venceu. Na verdade, ele acabou de te viciar na migalha emocional, na dopamina, reforçando que você precisa sofrer para ser amada. Gente, o amor ele é seguro e é constante. Já o abuso, ele é caótico, ele é viciante e ele não te dá paz. No pilar 4, nós vamos ver o desaparecimento de você mesma. É uma dissolução silenciosa, onde você vai se moldando progressivamente às vontades daquele cara, aos gostos dele, à opinião dele, perdendo a conexão com quem você era antes. Você vira outra pessoa. É como se eu estivesse dissolvendo um comprimido em água. Lentamente, o seu formato original, quem você é, desaparece, até que você se torna parte daquela água dele. Você, por exemplo, tu ama rock e ele ama música clássica. No início, ele achava teu gosto fofo. Com o tempo, ele começa a criticar sutilmente. Ai, como é que você consegue ouvir esse barulho todo? É infantil. Aí você para de ouvir rock. Você que era sociável, gostava de estar com os amigos, sair, agora só quer ficar em casa com ele.
E aí você se surpreende a olhar no espelho e pensar, quem sou eu agora? Tipo, cadê aquela mulher? O amor incentiva a sua individualidade, a ser quem você sempre foi. O abuso exige que você seja uniforme, que você se torne uma pessoa qualquer, sem individualidade, sem gostos próprios e sem impor limites. O pilar 5 é um medo constante. Eu senti muito isso na minha relação abusiva. É o frio na barriga. A tua intuição ela está em constante alerta. Você fica o tempo todo nervosa. Você tem medo de fazer perguntas para ele, tem medo de contrariá-lo, tem medo de simplesmente ser você mesma para não estragar o dia dele, para não criar um conflito, uma briga, um desentendimento. Então você vive sob a ameaça de um raio invisível cair na tua cabeça. Você não sabe quando esse raio vai cair, mas sabe que a tempestade está ali na tua porta. Qualquer hora ela pode aparecer, ela é iminente. Você precisa pedir para ele lavar a louça, mas ensaie a frase na sua cabeça 10 vezes, escolhendo a palavra com muito cuidado para evitar que ele tenha uma explosão. Você começa a sentir um nó no estômago antes dele voltar do trabalho, sem saber qual é o humor que ele vai chegar em casa e que vai descontar em você. Veja só, o amor te traz paz e a liberdade de ser você mesma, de ser espontânea. O abuso te deixa refém dessa imprevisibilidade dele, dessa montanha russa. E você vive o tempo todo sem saber onde está pisando. Então agora que eu te dei os 5 sinais de clareza, você deve estar se perguntando, mas o que eu vou fazer nesse momento? Calma que o primeiro passo não é sair correndo. O primeiro passo é o mais poderoso de todos. É a confirmação aí dentro de você, a sua confirmação interna. A sua missão a partir de hoje é se perguntar, onde está o medo? Pegue um caderno e um lápis. Pense na pessoa que você era antes dele, desse relacionamento. Liste 3 coisas que você amava em você mesma e que você sente que perdeu, que se perdeu. Depois anote a resposta para uma única pergunta de forma honesta e sem julgamentos, sem pensar muito. Qual é a coisa que eu mais temo que vai acontecer se eu for realmente, totalmente eu mesma nesse relacionamento? Se a resposta for, ele vai brigar comigo, ele vai me punir, ele vai me humilhar, ele vai me deixar, ele vai terminar, você já tem sua confirmação. O amor ele não tem ameaça por você ser você mesma. O amor ele não te pune. Esse pequeno passo te dá a certeza de um abuso. E a certeza é a força que você precisa para dar o próximo passo rumo à sua liberdade. Mana, eu sei que foi intenso, deve ter mexido com muita coisa aí dentro de você, mas eu desejo do fundo do meu coração que você consiga encarar a verdade. E agora que você tem essa clareza, me conta. Qual dos 5 pilares mais conectou com a sua história? Comenta aqui embaixo. Compartilhe o pilar que mais te deu clareza de que você vive uma relação abusiva. Porque é justamente a sua coragem que vai ser a inspiração que a outra mana precisa. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero te contar a história da Ana. A Ana ela estava presa na dúvida por anos, até que ela ouviu sobre o pilar do desaparecimento de si mesma. Ela percebeu que havia parado de ir à academia, ela não saía mais com as amigas e ela não usava as roupas que ela amava. Essa clareza fez ver que não era amor, era abuso. A libertação dela, claro, não foi fácil. Não foi fácil, assim como a minha não foi. Mas hoje a Ana vai para a academia todos os dias, usa as roupas que se sente bem e o mais importante, a Ana é inteira novamente. Ela recuperou a sua identidade. Mana, deixa eu te falar. A sua vida está esperando por você lá fora desse relacionamento. Lembre-se, você não é a sua dor, você não é a mulher que está lutando para ser livre nesse momento. A partir de hoje você sabe a verdade. Usa essa clareza como um escudo e também como uma espada. Confie em si mesma. A sua paz é o seu bem mais precioso. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Fique forte e um grande beijo.